Nos ajudem com um like aí, porque o A Deriva é o menor podcast da podosfera e precisamos da sua ajuda. Dá um like para nos ajudar. Eu adoro esse início. Como que o ser humano tem essa capacidade de identificar os mínimos detalhes, né? A gente tem essa capacidade de espelhar muitas vezes o cérebro do outro. Então nós temos inúmeras adaptações, nós aprendemos assim, né? Se você aqui pegar um chimpanzé e começar a fazer algum movimento com a tua mão, ele vai ficar olhando e vai tentar te imitar. Uma criancinha idem. Então nós temos no nosso cérebro neurônios que foram descobertos aí em 1990 por um neurocientista italiano, Giacomo Rizzolatti. Esse cara ele começou a entender que com o macaco rhesus, ele fazia um macaquinho comer na frente do outro e o cérebro do macaco que não estava comendo, que estava observando, também estava ativo na mesma área que o cérebro do macaco que estava comendo. E aí ele começou a perceber que, cara, só o fato de você observar uma ação, o teu cérebro faz aquele espelhamento como se você estivesse fazendo aquela ação. E aí eu te pergunto, o que seria da pornografia sem os neurônios em espelho? Então, quando você pensa nessa questão assim das redes sociais, agora voltando para a nossa estaca zero, o fator vitimização é muito curioso, porque muitas pessoas, aí vamos no caso do PS, que estão histriônicas, se vitimizando, etc., são as pessoas que não precisavam. Então eu percebi, plantão de enfermaria, as pessoas que mais estavam reclamando eram as pessoas que menos precisavam. Existe uma tendenciosidade de algumas pessoas. Quando podem se sentir mais cuidadas, elas querem mais cuidados. Existe, talvez, por várias questões, elas querem mais cuidado. Então, pode falar. Tu acha que essa tese ela se aplica a movimentos de pessoas, de grupos, com movimentos certeza. sociais? Mas com certeza, cara. Eu não posso provar isso, claro. Porque, cara, é impossível a gente provar isso. Mas com certeza absoluta. E não equivale para todos. Provavelmente, muitos dos movimentos começam por uma necessidade. Pô, graças a Deus, nós tivemos os movimentos abolicionistas de pessoas que se indignaram com uma situação que era medonha, e acabaram desenvolvendo a abolição da escravidão em muitos lugares do mundo. Né? Graças a Deus. Então, assim, os movimentos eles começam justamente por uma causa necessária. Então, os movimentos são muito importantes. Muito. A única coisa que a gente precisa ter cuidado é porque muitas pessoas que surfam depois numa outra onda acabam, muitas vezes, aproveitando dessa questão de vamos trabalhar em grupo e estimulando o comportamento de nós versus eles. O comportamento de nós versus eles, seja qualquer, aqui eu já não estou falando de etnia, não estou falando de gênero, estou falando de qualquer grupo. Mais uma vez, pode ser os que usam camiseta branca, né? E os que, sei lá, carecas, os baixinhos, os altos. Então, assim, toda vez que você faz um comportamento de nós versus eles, existe um ponto onde esse comportamento é saudável, que provavelmente o nós estavam realmente sofrendo. E nós estávamos realmente sendo injustiçados. E precisava de um movimento nós versus eles para colocar uma ordem moral, para colocar um equilíbrio. Só que muitas vezes não é isso que acontece ou ultrapassa do limite do equilíbrio. E o nós versus eles passam a ser uma batalha violenta no sentido de separação. E não no sentido de união. E não no sentido de equilíbrio. É no sentido de pertencimento. É no sentido de saciar carências. Então é muito perigoso. É muito difícil falar para você, mas qual movimento que tem essa carência? Cara, não dá para saber. Porque em todos os movimentos vão ter pessoas de todos os tipos. Mas a gente precisa ter cuidado porque pouco se fala. É muito cauteloso você falar disso. Pouco se fala disso. Né? Porque realmente o ideal é que os movimentos tenham equilíbrio para você adquirir aí uma certa convivência equânime, né? uma convivência justa para todos. E aí, de repente, o movimento se dissolver no sentido assim, agora somos todos nós, não somos nós eles. Precisou dos nós eles para chegar nesse momento. Agora somos todos nós, galera. Então não vamos fomentar mais isso, porque isso vai separar mais ainda. Eu acho que isso tem a ver com o vídeo que eu tava vendo teu sobre a origem do lacrador. E isso de alguma forma tem como aplicar a isso que a gente tá falando? O que é essa figura do lacrador? Do cara que lidera toda essa histeria? Na verdade, a origem do lacrador na verdade, o que a gente chama de dissonância cognitiva. Né? Tipo assim, se eu falar tudo isso que eu tô falando aqui, por uma típica pessoa que usa tudo isso para se vitimizar, ela vai jurar por Deus que eu sou louco. Tipo assim, o que é dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é quando você tem uma crença moral e quando você faz uma coisa que vai contra essa crença moral. O que você faz com essa coisa? Essa é uma capacidade muito humana, cara. Isso é uma capacidade humana que a gente está descobrindo agora, tá? A gente não sabia dessa capacidade humana há pouco tempo atrás. A realidade, ela é uma realidade
nossa realidade é uma realidade virtual. Né? Você cria a sua realidade. Né? Você fala assim, pô, cara, esse logo tá aqui. Ele tá, mas eu posso enxergar isso como acrílico, não como logo. O logo, você que criou o logo na tua cabeça. Se eu trouxer uma cobra aqui e perguntar, isso aqui é um logo? Ela vai falar que não. Ela vai enxergar aqui, provavelmente, temperatura. Né? Se eu trouxer um morcego aqui, ele vai enxergar as ondas sonoras. Então, a nossa realidade é uma realidade criada. E aí, quando você, por exemplo, imagina que você é um plant-based e comeu sem querer uma salsicha. Se eu te falar, cara, isso é salsicha, você vai provavelmente mudar a história para dizer que não. Fala, não, isso é uma salsicha. O ciclano lá embaixo falou que essa salsicha aqui é uma salsicha vegetal, que veio de não sei aonde. Claro que eu estou pegando exemplos esdrúxulos, mas a dissonância cognitiva é, ao invés de você mudar a sua moral, você muda o que aconteceu, você muda a realidade. Tem uma frase do Nietzsche muito boa, né? Ele fala assim, certa vez a minha memória me contou um fato. O meu orgulho me contou um outro fato. Por fim, o meu orgulho venceu. Minha memória cedeu. Ou seja, o orgulho dele fez ele mudar a história, mudar a memória, para que se encaixasse no orgulho dele. Então, toda vez que você conta história, tem uma passagem de 2 físicos, e eles estavam conversando entre si. Um deles estava escrevendo um livro. E o físico falou pro outro assim, cara, mas você está escrevendo esse livro aí para quê? Para publicação? Não. Esse livro é para mim, só para mim. E a única pessoa que vai ter acesso a esse livro é Deus. Falei, cara, mas Deus já não sabe da sua história toda? Não do jeito que eu estou contando. Então, resumindo, a dissonância cognitiva é justamente esse aspecto de você poder mudar a realidade para contar a história que você acredita. E isso está acontecendo, né, em todos os lugares. Em qualquer lugar que você vai ver. A gente vive uma dissonância cognitiva o tempo todo. Né? O importante é você saber que ela existe para você falar, opa, eu tô fazendo dissonância cognitiva, cara. Pois é, eu ia perguntar isso. Como é que eu sei que eu não tô fazendo isso? A gente faz isso o tempo todo. Eu fico tentando me policiar no seguinte. Eu falo assim, cara, será que foi isso mesmo? Se alguém me questiona, dá um cheque, fala assim, cara, Duprá, vamos pegar um exemplo bobo assim. Você pôs a carteira aqui? Fala assim, cara, eu não pus a minha carteira aí. Aí eu falo, não, peraí, cara. Pode ser que eu tenha colocado. Tipo, quando eu tenho uma atitude muito drástica, assim, uma opinião muito drástica de algo que eu vivi, eu falo assim, cara, será que eu mudei isso que eu vivi? Será que eu tô mudando essa história? E aí eu falo assim, putz, cara, vamos analisar o ponto da outra pessoa? Então, para sair da dissonância cognitiva, uma das soluções é se exportar, se ejetar do seu ponto de vista e olhar da outra pessoa. E isso é uma coisa que cada vez mais com comportamento de grupo, sim, digital, a gente não tem mais. Por quê? Nas redes sociais, e principalmente por uma questão que chama-se algoritmo, você só tem muito acesso àquelas coisas que você mais vê. E aí você vive naquela bolha e acha que aquilo é uma verdade. Quando você vê uma outra coisa que vai completamente contra isso, você jura por Deus que o seu tá certo. E você vai mudar a realidade inteira para dizer que o seu tá certo. Você nunca mais vai assumir que o seu tá errado. Então a dissonância cognitiva, ela serve para justificar pro seu cérebro você não ficar louco. Então se a gente reconhece que ela existe, fala assim, não, cara, pera lá. Eu posso me colocar no ponto de vista desse cara aí. Né? Eu vou me colocar no ponto de vista desse cara. Vamos tentar entender o que ele está falando. Né? E, ao invés de simplesmente rotular, porque você olha um Instagram de uma pessoa que você, por acaso, não sabe qual é, tem algumas ideias divergentes da sua, você vai tentar achar pontos incomuns ou pontos completamente separatistas entre vocês. Para tentar identificar qual grupo. Para tentar identificar qual é a trupe. Identificou a trupe, você vai falar assim, rejeito ou aceito. Então, assim, você vai ver se o cara vota no Lula ou no Bolsonaro. Você vai ver se o cara é vegano ou come carne. Você vai ver, entendeu? Então aí você tira suas conclusões ali e fala, cara, eu não quero assistir, esse cara é um babaca. Se ele é bolsominion ou se ele é petista, é o que mais tem. É o que mais tem. E agora o ano que vem ainda vai piorar, né? Vai. Então, é isso que eu tô falando. Essas pessoas, que são a maioria das pessoas, que dividem as pessoas em 2 grupos. E não vem o todo. Você pode ser Bolsonaro, mas odiar várias ideias dele, mas votar no Bolsonaro por alguma outra razão. E o cara pode votar no Lula, odiar o Lula, mas votar no Lula por alguma outra razão. Enfim, cara. E saber de tudo isso me fez me tornar completamente apático. De saber que eu posso estar errado e que a outra pessoa pode estar certa, ou que ela pode estar errada, e que todo mundo está errado, me fez ficar completamente desanimado sobre tudo, perdido, completamente cético. Não consigo nem acreditar que a realidade é uma realidade, sabe? A realidade, na verdade, existe uma realidade, né? Existe uma realidade, só que a realidade é o todo, é o conjunto do todo. Então a beleza é a gente ver a realidade como essa coxa de retalhos, né? Qual é a realidade, né? Quem é realmente o vilão e quem é o bonzinho da história? Os dois. Os dois são vilões, os dois são bonzinhos.
Então a realidade é o todo, né? A realidade é a união disso tudo, né? A única questão que fica desagradável viver numa polarização aonde o clima fica tenso, o clima fica pesado, né? A vida pode ser muito mais leve do que isso, né? A gente pode debater sobre coisas que a gente pode melhorar e você não concordar comigo e me convencer do contrário. Por que não? Mas por que tem que convencer? Esse é o lance. Por que tem que convencer o outro do contrário? Não precisa convencer. Eu posso sair daqui sem convencimento, mas é legal também você ter uma opinião e conseguir mudar o seu ponto de vista sobre aquilo. Eu disse convencer porque o convencimento é a chave de que a pessoa teve uma mudança. É a chave de que a pessoa foi dinâmica. É a chave de que a pessoa foi flexível. Mas não necessariamente. É que aí a gente está falando de duas coisas. Uma é a pessoa realmente modificar a sua própria opinião e a outra é ela se flexibilizar e aceitar que a outra tem outra opinião dela. São duas coisas diferentes. As duas são importantes. Mas quando você muda a tua opinião, é muito bonito, porque você precisa passar por cima de várias coisas pessoais, do seu orgulho, entendeu? Mas o que é opinião? Por que a pessoa tem que ter opinião? Cara, na verdade a pessoa tem que ter opinião porque ela tem que ter um poder de decisão, né? Tipo assim, você vai escolher suco de uva ou de melancia? Por que você tem que ter opinião? Mas aí são decisões pessoais, íntimas, né? Eu vou tomar isso aqui ou aquilo. Eu digo da opinião sobre coisas externas que estão fora do nosso controle. Qual economia é melhor, qual político é melhor, quem sabe mais, quem a gente vai botar lá, como é que as coisas deveriam ser. Essas coisas exteriores me parecem muito... Por que vai ter essa opinião sobre isso? Por quê? Por que ter uma opinião? Qual é o ponto? Concordo. Nessas coisas que não dependem de nós, eu concordo, né? E inclusive, isso também é um pensamento muito estoicista, né? Para que você vai ficar preocupado com o movimento do Sol se você não pode controlar, né? Aprende como ele funciona, mas você não precisa perder energia com isso, no sentido de você... hoje não tá sol, vou ficar triste porque hoje não tá sol. Cara, espera, pode ser que amanhã esteja sol, o outro dia vai chover de novo. Se adapta. Se adapta. Só que a política traz uma coisa que é uma questão... que inclusive isso também é muito humana, que é o caminhar na timeline. Né? Você pode lembrar de umas férias de que você passou há 10 anos atrás e dar risada dessas férias, lembrar de uma pousada que você foi, e você pode programar sua aposentadoria. Então você pode caminhar na sua timeline. E isso faz com que você fique prevendo vários tipos de futuros. Então você vai prever o futuro com Bolsonaro, o futuro com Lula, o futuro sem Lula, o futuro com terceira opção, enfim. Você vai ficar viajando na maionese. Isso, né, todo mundo que tem um medo do futuro vai fazer. E isso faz com que você, a partir do momento que você enxergue para você, e isso que é para mim uma das piores coisas na política, que as pessoas geralmente têm opinião política baseado num cunho individual, num benefício individual. Elas não pensam no benefício da galera toda. Tipo assim, eu vou votar na pessoa que vai automaticamente me dar algum benefício em algum sentido. Mesmo que esse benefício seja eu me sinto bem porque tá todo mundo bem. Mesmo que esse benefício seja esse o comportamento de manada. Então, assim, nesse ponto, quando a gente pensa que essa pessoa está com medo do futuro, ela obrigatoriamente ela precisa expor a situação dela porque ela acha que se não for aquele futuro que ela desenhou, azedou. E aí ela começa a ser agressiva, ela começa a ser revolucionária, ela começa a ser... E isso, eu acho muito que a questão também da instabilidade... Aí o próximo tempero que a gente coloca aí veio a pandemia como esse tempero. A instabilidade econômica, instabilidade de saúde, a instabilidade do futuro. Isso é mais um tempero para jogar pólvora na bagaça e a pessoa ter medo do futuro. E quanto mais medo do futuro, mais agressiva ela é com a oposição. E mais extrema ela é com a oposição. E mais um salvador ela vai encontrar, né? Mais um salvador, ela precisa disso que ela quer, cara. Colocar o pé na terra e jurar que amanhã vai ficar bem. Mas vai ficar bem só se for do jeito dela. A origem da briga política é o medo do futuro. As duas partes têm medo do futuro, só que uma acha que um jeito vai resolver e a outra parte acha que o outro jeito vai resolver. E aí elas brigam por essa solução. E estão se matando aí. Quando era só não ter medo do futuro. Exato. Era só se adaptar ao que está acontecendo agora. E a pandemia trouxe muito isso, né? Tipo, você tava com a tua família tudo em ordem, aí de repente, cara, começou a morrer todo mundo. Morre os avós, morre a pessoa do lado, deixa com mais medo ainda, mais agressivo ainda. Cara, totalmente. A gente fica instável.